Estamos oficialmente na última semana completa da temporada regular da NBA e eu sei que passou voando, mas com isso a gente está chegando ao fim de discussões que aconteceram durante toda a temporada, que são as discussões sobre quem deveria vencer os prêmios individuais. E essa discussão que rola de outubro até abril, todo mundo tem uma opinião sobre ela e eu, assim como você, também tem. Sejam bem-vindos ao BDP, eu sou o João e hoje eu vou apresentar para vocês os meus candidatos, os meus votos para os prêmios individuais da NBA, quem que eu acho que deveria vencer. Então, como que vai funcionar esse vídeo? Deixa eu explicar para vocês primeiro que eu peguei todos os 6 prêmios, que são o prêmio de MVP, o prêmio de jogador defensivo do ano, o prêmio de jogador que mais evoluiu, o prêmio de sexto homem do ano, o prêmio de técnico do ano e o prêmio de novato do ano. Eu peguei esses 6 prêmios e eu fiz uma análise profunda sobre quem que eu acho que deveria ganhar, peguei todos os candidatos, peguei todos os números e formei uma minha opinião e vocês vão entender exatamente por que eu votaria nesses caras. Então já vamos começar com o primeiro prêmio, que vai ser o de MVP, mas não vai ser o de MVP porque eu não sou otário, porque se eu falar de MVP primeiro vocês vão ver o MVP, vocês vão embora e vocês não vão ver o resto do vídeo, então eu vou segurar vocês e vou começar com o sexto homem do ano. Que bom, né? Eu vou começar logo com um prêmio que realmente tem menos discussão, que tem menos concorrentes, que eu particularmente acho que tá bem resolvido. Mas primeiro, para você que não sabe, o prêmio de sexto homem do ano é dado para aquele jogador que é considerado o melhor saindo do banco. Então a gente tem os 5 titulares do basquete e a gente tem o sexto cara, o primeiro cara que vem do banco, que é comumente conhecido como sexto homem, é o jogador que joga mais minutos, que tem mais importância, sendo um jogador reserva. E a NBA realmente tem um prêmio para dar para esse cara, e o cara que eu acho que merece esse prêmio é o Tyler Herro do Miami Heat. O pontuador dinâmico do Heat foi um dos grandes responsáveis por levar a equipe para a primeira colocação do leste, ou pelo menos, no momento desse vídeo, lá perto do topo. Sendo um dos principais jogadores da equipe, ele foi um desafogo de pontuação para um time que na verdade não tem tanto poder de fogo em si, né? A gente tem super estrelas naquele time, a gente tem o Jimmy Butler, a gente tem o Kyle Lowry, que são 2 jogadores incríveis, mas o seu forte realmente não tá na pontuação, né? E o Tyler Herro se viu como um desafogo para esses caras. E com esses números aí, o Tyler Herro foi um dos grandes responsáveis por manter o Heat no topo do leste, e eu acho que ele é o grande merecedor do troféu de Jamal Crawford, ou, caso vocês prefiram, né, o troféu de sexto homem do ano, o Sixth Man of the Year. E do sexto homem a gente já vai direto pro jogador que mais evoluiu, que bom, a gente já teve mais uma competiçãozinha grande aí. O prêmio de jogador que mais evoluiu, pra quem não sabe, é o cara que assim teve maior crescimento, maior evolução de uma temporada pra outra. Então o Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu, vai pro cara que teve uma evolução muito grande de uma temporada pra outra. E pensando nisso, a gente tem que considerar alguns caras que elevaram o seu nível comparando com a temporada passada. E a gente tem alguns caras que podem ser citados nesse prêmio. A gente tem o Darius Garland do Cleveland Cavaliers, a gente tem o DeJounte Murray do San Antonio Spurs, que foram caras que elevaram muito os seus níveis. Mas pra mim, o grande vencedor foi o cara que realmente mais evoluiu, Desmond Bane do Memphis Grizzlies. O rapaz não só elevou todos os seus números, como vocês podem ver aí, inclusive dobrando a sua pontuação de 9 pontos para 18 pontos, um bagulho simplesmente absurdo, mas ele foi um cara que foi chave para essa temporada mágica do Memphis Grizzlies. Ele não deu aquele salto de estrela ascendente para estrela, ou cumpriu o seu potencial que todo mundo já sabia que estava lá e estava só esperando ele dar o salto, como muitos dos candidatos do prêmio ano após ano fazem, né, que esses são os caras inclusive que mais aparecem como candidatos ao prêmio de Most Improved Player, mas o Desmond Bane simplesmente elevou o seu nível como jogador de uma forma que poucos caras fazem durante toda uma carreira, de uma forma que quase ninguém imaginava que fosse acontecer em toda a sua carreira e muito menos logo em seu segundo ano de NBA. Com essa evolução absurda que ele teve, ele se tornou não só um dos melhores role players do Memphis Grizzlies, mas na verdade dos melhores role players da liga, e alguns dizem que nessa temporada ele foi o melhor e eu não consigo discordar disso. Ele realmente se consolidou nessa liga como um cara que vai ser importante para qualquer time que ele fizer parte, e isso é uma coisa que não podia ser dita até ano passado e é uma coisa que pode ser dita agora. E por isso, e esses outros motivos que eu falei, o Desmond Bane é o jogador que mais evoluiu nessa temporada. E daí nós vamos direto pro prêmio de novato do ano. O novato do ano, para quem não sabe, vai para os novatos, os jogadores que estão em seu primeiro ano de liga, e esse prêmio normalmente vai para as escolhas altas de draft, do draft anterior. Realmente os caras que são a escolha alta, eles vão se destacar mais, e não foi diferente esse ano, porque eu acho que o grande vencedor se chama Evan Mobley. O rapaz dos Cavs simplesmente tomou esse troféu no começo da temporada, botou debaixo do braço, fez o Steve Arm e falou: ninguém vai tomar de mim, e realmente ninguém tomou dele. O rapaz se destacou muito no Cleveland Cavaliers, no seu esquema com muitos pivôs, no Cleveland Cavaliers que teve a sua primeira temporada vitoriosa sem LeBron James desde 1998. Ele teve esses números ridículos no ataque e na defesa ele foi o melhor novato da classe defensivamente, isso simplesmente é incontestável, ele tem potencial para ser um dos melhores defensores da liga em futuro próximo. E o ponto principal para mim é que ele foi um único de seus companheiros de classe, né, da classe do draft, dos jogadores que estão tendo seu primeiro ano, que conseguiu se destacar em um time de playoffs. Sim, o Cavs é um time que está no play-in nesse momento, mas é um time de playoffs, é um time competitivo de pós-temporada, e os outros jogadores que estão disputando o prêmio, a gente tem que considerar o impacto do jogador em vitórias, porque afinal ninguém joga para perder, né, e as vitórias com uma estatística que eu considero a mais importante. Você tem que medir o impacto do cara nas vitórias do seu time,
e o Evan Mobley teve um impacto muito maior em vitórias. Portanto, o novato do ano vai para Evan Mobley. E agora a gente corta um pouquinho os jogadores, porque a gente vai pro treinador do ano, técnico do ano, o Coach of the Year, que é um prêmio que vai pro, bom, acho que isso é bem simples, o melhor treinador do ano, né? Os head coaches, os treinadores principais das equipes, estão todos disputando esse prêmio. E esse realmente foi o prêmio mais difícil de ser escolhido, eu vou falar a verdade. A gente tem vários caras que merecem e eu acho que queria dar mais de um troféu, né? E se eu fosse o cara que fosse dar o troféu, eu daria mais de um troféu. Mas assim, eu não posso fazer isso. Então eu tive que escolher um cara e foi muito difícil. A gente tem vários caras que merecem, que realmente merecem esse prêmio, que é um exemplo do Taylor Jenkins, do Memphis Grizzlies, que foi um dos principais motivos pro Memphis ter uma temporada mágica, uma temporada absurda. A gente teve também o Eric Spoelstra do Miami Heat, que teve mais uma temporada ridícula, mais uma temporada elevando muito o nível de seus jogadores, que é uma coisa que, igual eu falei, treinadores bons fazem, e ele é um desses caras. A gente tem também alguns outros caras que sempre merecem ser mencionados, como o treinador Mike Malone do Denver Nuggets, que simplesmente sempre tira leite de pedra. A gente tem também o Ime Udoka do Boston Celtics, que foi absurdo, mas ele teve baixos muito baixos na temporada, e por causa desses muitos baixos não teve como ele competir por esse prêmio. Mas o grande vencedor de verdade é um pouco mais fácil de saber, é um pouquinho menos complicado. Vamos deixar essa complicação de lado e vamos falar de coisas mais simples. O time que simplesmente passou o carro em todo mundo durante toda a temporada regular, e que realmente está tendo uma das melhores temporadas regulares em muitos anos. Tudo isso pode ser usado para descrever o Phoenix Suns de Monty Williams. Sim, o treinador Monty Williams, que liderou o Phoenix Suns para essa temporada regular absurda. Eu acho que assim, não tem muito o que falar, não precisa muito falar que ele é um dos principais responsáveis por essa reviravolta do Phoenix Suns nos últimos anos, nos últimos 2 anos, que se tornou realmente um contender, que foi para as finais da última temporada, que está liderando, amassando o Oeste nessa temporada. E esse ano eles tiveram a sua explosão de temporada regular, realmente, batendo mais de 60 vitórias, sendo um time simplesmente absurdo. E o Monty Williams é o treinador desse time, lidou com algumas lesões, como a lesão do Chris Paul, lidou com algum drama, como foi a situação do DeAndre Ayton, mas ainda assim liderou o Phoenix Suns para a melhor campanha da liga, e por isso o treinador do ano é Monty Williams. E bom, nós vamos agora pro prêmio de jogador defensivo do ano, que assim, vocês se preparem porque vocês vão ouvir algumas coisas. Mas a gente vai começar primeiro só com uma curiosidade, que é sobre, bom, o próprio prêmio de jogador defensivo do ano, né, que o próprio nome já deve descrever, que é o jogador que foi melhor na parte defensiva da bola, né? A gente tem o lado ofensivo e o lado defensivo, e o jogador que foi melhor defensivamente durante a temporada merece ganhar o prêmio de jogador defensivo do ano, o Defensive Player of the Year. E algo interessante sobre esse prêmio é que nenhum jogador de backcourt, ou seja, um armador ou um ala armador, vence esse prêmio desde 1996, quando o Gary Payton, o GP, o The Glove, a luva, venceu o prêmio pelo Seattle Supersonics. 1996. 1996. Pois é. E isso se dá pelo fato que, vamos encarar os fatos, né? As estatísticas avançadas favorecem os defensores de garrafão. E os votantes levam muito em consideração as estatísticas avançadas de defesa, bem mais do que eles deveriam. E tudo bem, né? Claramente tem uma lógica ali, né? A gente tem que pensar que os jogadores defendem realmente mais arremessos, eles realmente participam bastante da defesa, porque, bom, eles ficam embaixo da cesta, eles ficam mais perto da cesta, eles têm mais contato com arremessos, com tentativas de pontuação. Mas o impacto desses caras realmente pode ser medido exatamente pelo que eles fazem ali debaixo da cesta? Eu acho que é muito difícil você medir o impacto de alguém na defesa, mas os votantes acham que é suficiente somente algumas estatísticas avançadas. Isso favorece os caras em estatísticas como o rating defensivo individual, como os defensive win shares, o defensive box plus minus e coisas assim. E isso causa vários problemas. Você pode não concordar comigo, mas eu realmente acho que é um jeito meio ridículo de se medir o impacto de alguém, é só com esses números que favorecem claramente os jogadores de garrafão. A gente tem que considerar outras coisas, porque isso não mede o impacto defensivo total de um jogador. Isso não mede a sua liderança vocal, isso não mede quantas leituras de jogada ele fez que atrapalharam o ataque, isso não mede quantas leituras perfeitas ele fez de dobras ou de trocas de coisas certas que ele deveria ter feito. São coisas que realmente não mostram o impacto de um defensor. E todos esses outros números são muito inflados porque eles não medem o impacto geral e isso prejudica os jogadores de perímetro. 2022, vamos nos lembrar que em 2022 o carro-chefe da NBA, a liga, gira em torno do perímetro da cesta, do perímetro da linha de 3. Então todos sabemos que a defesa de perímetro é um pouco bem mais importante, porque o ataque de perímetro também é bem mais importante na NBA. Então por que ainda as estatísticas usadas são só as únicas que favorecem os jogadores de garrafão? Eu tenho dois exemplos de coisas que foram causadas por essas estatísticas estranhas, que foi o caso do Ben Simmons no ano passado, que, assim, você pode concordar ou não comigo, foi assaltado do prêmio de jogador defensivo do ano pelo Rudy Gobert, porque as suas estatísticas avançadas do seu defensive rating não era tão bom quanto o Rudy Gobert. A gente tem também o caso do Paul George em 2019, que foi simplesmente impecável em todas as áreas da defesa, todas. Ele foi impecável para sua posição, ele fez tudo o que ele deveria fazer, ele foi o grande líder daquela defesa do Oklahoma City Thunder. E os números avançados ainda assim beneficiaram o Rudy Gobert. Isso é uma coisa que é tão agravada que, se você parar para pensar,
Os números de toco e os números de roubo têm pesos diferentes, isso faz algum sentido? Os números de toco ainda são considerados mais importantes que os números de roubo, na cabeça dos votantes, pra você talvez não, mas na cabeça dos votantes do prêmio. E isso prejudicou o Ben Simmons, prejudicou o Paul George, pode prejudicar mais um cara aí esse ano. Mas na verdade esse segmento do Defensive Player of the Year, do jogador defensivo, é mais pra fazer, pra dar uma ligada em vocês, né, emitir a minha opinião sobre como que eu acho que a votação está sendo mal feita por muitos anos. E como ela deveria mudar. E por isso meu voto, ele não é simbólico, porque eu realmente acho que esse cara merece ganhar, que é o Marcus Smart, o coração e a alma do Boston Celtics. O Smart é um dos melhores, se não o melhor defensor de perímetro da NBA hoje. Ele sempre ancorou a defesa dos Celtics desde que ele entrou na liga e nos últimos anos, principalmente em 2019, 20 e agora em 2022, ele é o cara que simplesmente liderou a defesa do Boston para ser uma das melhores da liga, e esse ano a grande melhor da liga, a grande campeã. Ele simplesmente lidera a equipe no quesito defensivo, em todas as partes da defesa, e essa liderança liderou o Boston Celtics a liderar a liga no quesito do rating defensivo, e o Boston Celtics provavelmente vai terminar essa temporada como o melhor rating defensivo da liga. Então o melhor defensor da melhor defesa da liga deveria ser caso bom o suficiente para qualquer defensor, mas isso aí é extremamente mais difícil quando você é armador, por causa de todos aqueles motivos que eu falei. O Smart é um líder defensivo absurdo, ele simplesmente ancora a defesa vocalmente, que ele fala, avisa, comunica, e ele é o grande líder, o grande capitão daquela defesa, e fisicamente ele simplesmente está em todos os lugares, ele encosta em companheiros, ele se comunica também fisicamente, ele também age. Isso é uma coisa que simplesmente orquestra a defesa, e um cara que faz um papel muito parecido, inclusive posso dizer que ele faz até melhor, é o Draymond Green do Golden State Warriors. Então ele ancora esses caras, obviamente o Boston Celtics tem uma defesa muito boa, todos os jogadores em quadra do Boston Celtics sempre vão ser bons defensores, o Boston não tem nenhum mau defensor em sua rotação, mas o Marcus Smart é o cara que lidera tudo isso, é o cara que simplesmente ancora, orquestra, que é o grande maestro de toda a defesa e que simplesmente faz com que esses caras defendam como música. Além disso, ele faz coisas que são muito ridículas. Ele é um cara que simplesmente consegue marcar todas as 5 posições, ele marca armador, ala pivô e pivô com uma facilidade absurda. Ele tem 1 contra 1 contra jogadores de perímetro, que é simplesmente ridículo. Seus números de pontos por matchups individuais nessa temporada são uma coisa simplesmente assim, de outro mundo, uma coisa que é impensável de se ver, a não ser que você pense em Gary Payton. O Marcus Smart está tendo números de Gary Payton nessa temporada. E esses números de matchups individuais, de números de pontos por matchups individuais, são números que também são ignorados pela mídia, ignorados pelos votantes, por mais motivo que eu também não sei. 1 contra 1 no perímetro é uma coisa que acontece muito mais em 2022 do que 1 contra 1 no post, todo mundo sabe disso. E essa estatística, que é uma das pouquíssimas que não são rasíssimas para todos os caras menores, todos os caras de backcourt, ela é completamente ignorada. É muito difícil você entender o impacto defensivo de alguém quando você vê esses números todos avançados e você realmente não está realmente assistindo, acompanhando esse cara em todos os jogos. Esse caso é tão alarmante que até outros jogadores de Boston têm um caso um pouquinho mais concreto na mídia para esse prêmio, como é o caso do Robert Williams. E isso acontece somente e unicamente porque ele é jogador de garrafão. Mas, ignorando todas essas coisas que eu falei, você simplesmente deveria levar em conta o fato de que o melhor defensor da melhor defesa da liga merece uma consideração pro prêmio de Defensive Player of the Year, independente de todos esses meus argumentos. E pode ser que eu esteja maluco, pode ser que eu esteja viajando em tudo isso, mas eu espero que você, depois de ter ouvido tudo isso, pelo menos reconsidere a sua opinião sobre como funcionam os votos pro jogador defensivo do ano. E você pode não concordar comigo, mas eu acho que o grande vencedor, o grande merecedor do prêmio de Defensive Player of the Year é Marcus Osmond Smart. E chegamos nele. Chegamos no prêmio de MVP, o Most Valuable Player. É um prêmio que vai realmente pro jogador mais valioso. É o melhor jogador da temporada, no geral, o MVP. O prêmio mais importante do esporte, que todo mundo sabe que os grandes favoritos dessa corrida foram Nikola Jokic e Joel Embiid durante toda a temporada, os 2 pivôzões. Claro que a gente ainda tem outros caras que tem um caso ali para os seus prêmios, né, como foi o caso do Jason Tatum, como é o caso do Devin Booker, do Ja Morant, tiveram ali na briga por bastante tempo, como é o caso também do Giannis Antetokounmpo, mas a mídia não deixou dúvidas durante nenhum momento da temporada que a briga seria somente entre Jokic e Embiid. Sim, a mídia escolheu e foi isso que aconteceu. E não falando que esteja errado, mas realmente eles escolheram que a batalha seria entre os dois, e a batalha simplesmente foi entre os dois durante todo o ano. E entre os dois, bom, eu acho que é seguro dizer que o sérvio Nikola Jokic merece o seu back-to-back MVP. O Jokic teve uma temporada simplesmente estatisticamente histórica. Ele teve vários números que são simplesmente absurdos. Desde o primeiro jogo até o último jogo da temporada, tudo que ele fez foi uma coisa ridícula. Estatisticamente histórico, de verdade. E ele simplesmente segurou e manteve o Denver Nuggets completamente desfalcado. O Denver Nuggets desprovido de talento, desprovido de Michael Porter Jr. e de Jamal Murray na zona de playoffs, o que é uma coisa que ninguém mais, eu falo com tranquilidade, nenhum outro jogador faria isso.
Nenhum outro jogador da liga faria isso. Ele simplesmente elevou o nível do seu time noite após noite, após noite, após noite, de outubro até abril. O que esse moço fez é simplesmente histórico, assim como a temporada passada, e essa temporada é até melhor que a temporada passada. Mas esse ano é um pouquinho diferente do ano passado, porque ano passado realmente não tinha uma discussão de verdade do Nikola Jokic. Realmente merecia ser, inclusive, unânime, ele não ter sido, foi uma coisa meio nada a ver. Mas esse ano a gente tem outros caras que tem um caso pra esse prêmio, como é o caso do Joel Embiid, que simplesmente teve uma campanha ridícula nessa temporada, mais uma vez, mas ele teve um começo meio lento. E comparando com seus competidores, o Nikola Jokic realmente tem a vantagem, não só numérica, não só estatística, mas simplesmente o seu impacto prova que ele realmente é o jogador mais valioso da temporada. Você pode achar que é o Joel Embiid, você pode achar que foi o Luka Doncic, você pode achar que foi qualquer outro cara, mas eu realmente, particularmente, acho que é o Nikola Jokic. Então esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu, essas foram as minhas opiniões. Por favor, comente aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativando o sininho pra você não perder nada. Você pode clicar aqui pra assistir um analisando, você pode clicar aqui pra assistir um que rolou. Se você não estiver muito no mood, você pode clicar aqui pra assistir o último Padaria News. E muito obrigado a todo mundo que assistiu e forte abraço.